Hoje em dia, o golpe aos aposentados acontecem com muita frequência. Existe alguma lei de proteção para esses casos Excelente específicos? pergunta aí do telespectador. Na verdade, as leis gerais que nós estudamos aqui servem para proteger também tanto o aposentado quanto qualquer outra vítima. Só que tem um detalhe: quando você comete um crime com uma pessoa hipossuficiente, pela lei de fraude eletrônica 14.155, que é novíssima, é de 2021, a pena é agravada. Hipossuficiente seria São o quê? pessoas que, pelo seu caráter, pelas suas condições de idade, entendimento, elas têm dificuldade de entender mais do que uma pessoa que está na plenitude de entender que aquilo é um golpe. Então, seriam os menores, as pessoas que têm alguma deficiência, ou até mesmo pessoas mais idosas. Então, existe excelente pergunta, existe um agravamento do crime digital cometido contra essas pessoas, trazido agora recentemente em 2021. Olha, super novinho. Isso foi muito importante, porque os criminosos eles vão buscar normalmente o aposentado está indo para o caixa, ou começa a usar lá o aplicativo digital, e eles entram nesse contexto, liga lá, fala que é o gerente, eles entram. Então, a pena é agravada quando essas pessoas forem vítimas. Olha, interessante, né? Bem interessante isso, coisa que a gente não Estou sabe adorando no dia a dia. Sim, é importantíssimo. Esse nosso papo de hoje, para mim, é uma surpresa, uma alegria enorme, que ela que teve a ideia de trazê-lo aqui. É porque eu já o conheço há algum tempo. Eu estava com medo porque pelas redes sociais. Ela quase que não veio hoje. O problema, né? A gente tinha um problema de fazer visita com o paciente. Ela tinha um problema com o paciente, ela é médica, imagina. né? E ela conseguiu dar um jeitinho. Está eu falei, presente. meu Deus, eu vou ficar sozinho na frente de um senhor idoso que o negócio... O que eu vou falar para ele? Desculpa. E está 1h30 de papo. Olha, não parece, bom. não parece. Pediram para mostrar de novo o livro, Opa. os nomes dos verdade. livros. Então aqui, ó, pessoal. Legal. Manual de crimes informáticos. Não, informáticos. Bem e legal. Esse aqui também, olha, estratégia digital, marketing. E compliance eleitoral. Exatamente. Isso aqui você criou, esse livro você criou nessa campanha? Nessa eleição, não. Eu escrevo esse livro de crimes na área eleitoral desde 2012. Foi o meu primeiro. A internet nem era muito usada. E agora a gente tem robôs, né? Bots, que são pessoas que simulam redes sociais, e cresceu a difamação, cresceu a campanha de ódio. Então, o livro ele explica como as campanhas monitoram, principalmente, né, o que fazer, né, que hoje é crime. A gente viu essa polarização nessa eleição e a rede social de palco. Então, o livro estuda esse contexto e quais as leis que hoje fazem frente, né, do próprio TSE, que são as resoluções que fazem frente a esses crimes cometidos na era eleitoral. E o Manual de Crimes Informáticos é para toda a sociedade. A gente mostra os golpes principais e explica para as pessoas também a questão da legislação, o que a lei diz, como buscar os seus direitos, sabendo aí que o Brasil hoje é um dos principais países do mundo em fraudes cibernéticas. Né? O Brasil hoje eu estava conversando com uma pessoa que não acredita no voto eletrônico. E eu estava dizendo, eu acredito. Não é porque o meu candidato perdeu, porque eu já tive 4 presidentes que eu votei e foram eleitos. Exatamente. Você acredita no voto? No voto? Excelente pergunta. Eu acredito que nós precisamos melhorar os processos de auditoria. Mas tem como burlar? Então, na verdade, não foi identificado, em tese, nenhum caso real. Nenhum caso real. Isso é importante destacar. Porém, as formas que os testes são feitos não são completas. Alguns testes que poderiam identificar ou não vulnerabilidades não podem ser feitos. Então, eu acredito que pela transparência que nós temos que ter com o eleitor, com a sociedade, esses testes eles precisam ser mais abertos, permitir que mais pessoas testem. E quem pode fazer isso? O próprio Tribunal Superior Eleitoral. Ele precisa realmente permitir que se audite. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Carlos, a análise que os analisadores fizeram do código-fonte da urna eletrônica, que tem 17 mil linhas, salvo engano, 17 mil linhas, o código que faz a urna funcionar, é uma análise estática. Você não consegue executar o programa para ver as chamadas, ele tem que olhar só o código. Isso não é uma análise completa. Numa análise completa, os examinadores poderiam testar, executar o programa, ver as chamadas, analisar o código de uma outra biblioteca que é chamada. Então, eu acredito, sim, que pode melhorar. Pode melhorar. Não dá para afirmar que teve fraude. Nós tivemos relatórios aí que absurdos para tentar alterar a eleição.
mas que é preciso melhorar os testes na urna, isso é uma Será realidade. que eles têm interesse nisso? Boa pergunta. Essa é a questão. Será que existe interesse? Eu sou chato para perguntar. Perfeito, perfeito. E essa é a grande questão que nós temos que colocar para as próximas eleições. Que eles querem? Exato. A gente fez no nosso canal no YouTube, a gente comentou o relatório das Forças Armadas, né? Que as Forças Armadas fez um relatório sobre a segurança da urna. E aí eu chamei mais 2 peritos aqui, até mandar um abraço para o Roberto Abidal e o Paulo Bren, que são 2 peritos em informática, e a gente comentou o relatório. E bombou, né? Teve 500 mil visualizações, enfim. E lá a gente conclui isso. Os testes, da forma que eles são feitos, eles não permitem que os examinadores testem tudo. Então, quando eu vou fazer um teste, por exemplo, o Carlos Alberto me chamou para testar um sistema dele para ver se é seguro. Testa o que você quiser. Ótimo. É isso que eu espero. Agora, olha, você pode fazer esse e esse teste. Esse não. Aí não dá para a gente falar que ela é 100% se eu não consigo testar. Então tem um fundinho. Tem um viés. Precisamos melhorar os testes. Precisamos melhorar. Aí a gente pode realmente ter toda a certeza. Não estou afirmando que houve violação. Não, nem é isso. Né? Mas que a gente pode eu melhorar. Defendo Com voto, certeza. A gente voltar para o impresso, eu vejo que não faz sentido algum. Eu sou adepto do eletrônico, a nossa urna é assim, mas a gente precisa melhorar os testes, evoluir. Porque eu sou da época que o voto é aquele papelzinho com o nome, você botava ali. Imagina aquilo tudo. Imagina contabilizar. Só em São Paulo, a cidade são 12 milhões de habitantes. Às 7 da noite a gente tem um resultado. Hoje em dia é um ganho, é um exemplo sim, de tecnologia. Mas, como toda tecnologia, a questão dos testes, o TSE poderia, e fica a nossa sugestão, permitir mais testes, executar o código, acionar bibliotecas e outros testes que eu faria e que hoje não são permitidos no teste que o TSE ativa. Aí sim eu vou ter uma série de testes e, caso nada seja encontrado, vai comprovar ainda mais que a urna é extremamente segura, porque outros testes ainda foram feitos. Deveria fazer assim, tipo um apanhado de empresas, né? Sim, sem nenhum interesse. Exatamente, pesquisadores, academia. Exatamente, de vários... Era assim no começo das urnas, aí depois restringiu para alguns técnicos, aí abriu novamente, mas aí abriu para os coletivos, por exemplo, o Exército manda uma equipe, aí uma outra empresa pública manda uma outra equipe, vão todos testar no dia a segurança da urna. O que se reclama é que os testes ali são muito limitados, o que eu posso fazer, o que eu testaria ali eu não consigo, porque não é permitido. Como é que eu vou analisar um código estático e atestar que ele está seguro ou não? Eu tenho que executar o programa para ver como é que roda. Então, são melhorias que o TSE poderia implementar para a gente ter certeza absoluta de que realmente a gente tem um sistema robusto.